Amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Parabéns às crianças por estarem com a Bíblia na mão e não um telefone. Amém, irmãos? Vocês vão ficar com raiva de mim? Não, né? Se ficar com raiva, já vou dizer. Você tem que me perdoar 70 vezes 7. E na minha versão, se baixar o ninja nos pais aí, só porque eu vou falar, já digo na minha versão bíblica, os ninjas não herdarão o reino dos céus. Minha versão. Tira esse telefone, tira o telefone da mão dos seus filhos, põe uma Bíblia na mão dele. Pelo amor de Deus. Eu já falei, vocês estão dando seus filhos para os molocos modernos, agora eu já vou ter que desenhar. Amém, irmãos? Amém. Se ficar com raiva 70 vezes 7, você não vai para a glória. Tem que me perdoar. Ué, se eu não falar, quem vai falar? Vou te dar um exemplo. Você, quando foi filho, foi uma coisa. Quando você se tornou pai, mudou. Sim ou não? Pai aprende a ser filho melhor. Que aí ele vai ver o que a mãe e o que o pai passava. Sim ou não? O dia que Deus, eu não sei o que ele vai fazer, te chamar para um pastoreado, você vai entender o que a gente está falando. Aí você vai entender. É diferente. Aí você vai entender o que a gente é chato. Você vai entender. Mas se você for para o inferno, a culpa é sua. Não foi porque eu não falei. E nem a pastora. Amém, irmãos? Amém. Se virar o giraia, já sabe. Outra coisa. Já que eu comecei. Para de trazer brinquedo para a igreja, irmãos. Pelo amor de Deus, aí. Filho. Pergunta ao seu filho, filho, você vai fazer o que na igreja? Eu vou lanchar e levar brinquedo. Amém, irmãos? 70 vezes 7, fique esperto. Você tem que me perdoar. Se for, já tá bom. Amém, irmãos? Lembra, os ninjas não herdarão o reino dos céus. Minha versão revista e distorcida. Mas é verdade. Amém, queridos? Prontinho? Sossegado? Pressão tá baixa aí já? Tá boa? Boa. Tá tudo tranquilo, né? Você vai me dar paz do Senhor no final? Olha lá, hein? O pastor falou que se Jesus voltasse hoje, aí nós vamos conferir, hein, irmãos? Pensou? Aleluia. Boa. Seu filho tem que aprender as coisas de Deus. Você não tem noção. Esse mundo quer tornar o seu filho diferente de você. Pode ter certeza. É por isso que ele quer o seu filho na escola de manhã até de noite. Porque ele sabe que essa geração aqui não dá para modelar. Mas a que vem dá. Percebe? Você é um caso perdido para esse mundo. No sentido de uma engenharia social. Para esse mundo você é um caso perdido, porque você já está firmado na fé. Então você não é o alvo. O alvo é seu filho. E nas outras oportunidades eu vou falar. Porque Satanás quer tornar o seu filho a geração de Noé e a geração de Ló. Tá bem? Depois vai lá no capítulo 5 e 6 de Gênesis, vai ver o que é a geração de Noé. Depois vai lá no capítulo lá em Gênesis também, vai ver o que é a geração de Ló, Sodoma e Gomorra. Tá? E essas gerações experimentaram o juízo de Deus. E o Senhor Jesus, quando foi falar da sua vinda, ele falou que era assim que vai estar o estado da humanidade. Por isso ele falou, fique atento à figueira, porque você sabe quando ela vai dar o seu fruto.
porque ela dá sinais. E Jesus faz essa analogia para dizer, você olhe para o mundo, ele vai dar sinal que eu estou chegando. Então olha, você é um caso perdido para o mundo, mas os seus filhos, não. Tá? Não é você mais, vê? Eles querem que deixe os seus filhos na mão de teóricos educadores, não pai e mãe mais. Porque senão você passa os seus princípios para o seu filho. E aí não dá, nasce outro, surge outro igual a você. E esse mundo não quer que os seus filhos sejam igual a você, ou iguais a você. Quer que seja do jeitinho que ele está preparando. E para você ter uma noção, depois você lê e medita, Efésios capítulo 2, 1 e 2, diz que esse mundo anda segundo o curso, os filhos da desobediência, e esse mundo anda de acordo com o príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Então tudo que o mundo tem é para tornar o seu filho de acordo com os príncipes da potestade do ar. Traduzindo, o diabo. Tá? Para torná-lo a geração de Noé. Para torná-lo a geração de Sodoma e Gomorra. Então, abra os olhos. E nem era isso que eu ia falar. Isso não está no capítulo 13. Mas o que eu vou falar é o capítulo 13. Mas antes é só para dar um choque. Amém, irmãos? Amém. Você que não me perdoa para ver, não. Você que não me perdoa para ver, que você vai ver se você vai para a glória. Capítulo 13, versículo 1. Agora, baixa a pressão. Depois eu falo um pouco aí. O que nos espera? Amém, meus irmãos? Na hora que você me der a paz do Senhor no final, eu vou olhar no seu olho, hein? Eu vou ver se é perdão de verdade. Vamos embora, irmão. E tendo Jesus saído de casa, Jesus entra na sinagoga, cura um homem da mão ressequida. Depois Jesus continua a falar. Depois ele entra numa casa, a mãe e os irmãos chegam lá para poder chamar Jesus. Olha a sua mãe, e avisam para ele, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, quer falar contigo. E ele fala, quem é? Minha mãe, meus irmãos e irmãs. E ele diz, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que eram aqueles que estavam ali ouvindo ele. Tá? Ou seja, esses possuem ligação comigo. Tá? E aí Jesus sai dessa casa. E aí ele vai assentar junto ao mar, como de costume. Mar da Galileia. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, aí ele vai usar parábolas, ilustrações, tá? É uma forma de expressar verdades espirituais por meio de histórias, tá? E a primeira vai ser a do semeador. E aí ele diz, então falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram
e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus quer dizer o seguinte: quem quer dar crédito ao que ouviu, dê. Quem quer guardar e ter por verdade o que acabaram de ouvir, dê por verdade o que acabaram de ouvir. Agora, quem não quer que entre no ouvido e saia no outro. Amém, irmãos? Continuando. Daqui a pouco eu explico. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? No capítulo 4 de Marcos, 33, 34, Jesus fala que por parábolas ele falava conforme eles podiam compreender. As parábolas não eram para que Jesus falasse e eles não entendessem, porque não faz sentido falar para ninguém entender. Não é? É a mesma besteira que a gente vê, né? Ai, os códigos da Bíblia. Que código, irmão? Que código? A gente vê muitos paranoicos aparecendo aí, os códigos da Bíblia, os que os pastores querem, que não querem que você saiba. Meu Deus. Bíblia tem código não, irmão. Imagina Jesus falar comigo aqui, de jeito que eu leio e não entendo. Então por que eu leio e não entendo? O negócio é outro. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 14. Pode começar no 9. Ou leia o capítulo 2 todo. Leia o capítulo 2 todo de 1 Coríntios. Ele fala que não foi anunciar o evangelho ao pessoal de Corinto com sabedoria, ou tentando convencê-los com a sabedoria humana, mas com demonstração de poder e do Espírito. E ele fala que era para que a fé daqueles irmãos que estavam ouvindo não ficasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E ele fala, fui em temor e tremor, em fraqueza, ou seja, na minha limitação. Mas a palavra que ele falou não estava limitada. Percebe? Se eu prego na minha limitação humana, mas no poder de Deus, eu estou limitado, a palavra não. Eu estou limitado, Deus não. Ou seja, ele fala, olha, não fui eu. Eu não esperava nem em mim mesmo, na minha própria capacidade de anunciar o evangelho. Mas foi o próprio poder de Deus. E aí ele continua. Que os sábios do mundo não perceberam, não conheceram. Porque se tivessem conhecido, não tinham crucificado o Rei da Glória. O que quer dizer? A sabedoria humana não sabe quem é Jesus. Ela não entende a revelação de Deus em Jesus. Por exemplo, tá aí esse monte de jovem aí, né? Pergunta para eles, onde está Gênesis, jovem? O que é Gênesis? Os jovens estão circulando para lá e para cá, vocês sabem. Os jovens do Francisco. Eu vejo com eles na rua, parece que estão indo para a praia, tá tudo com a bunda de fora. Desculpa a palavra bunda. Falei, essas meninas estão indo encontrar com o Papa para ouvir o evangelho ou estão indo para a praia? As duas coisas. Pergunta onde é que está Gênesis. Nem sabe o que é Gênesis. Aí, o chamado maior representante do cristianismo não abre uma Bíblia para falar com o povo. Ué, que representante é esse? Representante do mundo. De Cristo não. É o pseudo-cristianismo que Satanás espalhou para o mundo afora. Um monte de caminho. Você fica assim agora, qual caminho? Qual caminho?
Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Vai na Bíblia, irmão. Você não erra. Vamos lá. Então Jesus falava em parábola, dá para entender. Não é que Jesus está falando em códigos secretos, para que ninguém entendesse. Marcos capítulo 4, 33, 34. E falava-lhes em parábolas conforme podiam compreender. Dava para compreender. Então o que acontece? Se eu leio hoje, eu sou crente, estou na igreja evangélica, leio a Bíblia e não entendo. Te explico. 1 Coríntios capítulo 2 lá responde. Você ainda é um homem natural. Está na igreja, mas ainda é homem natural. Você está em transição do natural para o espiritual. E para vergonha dos crentes, muitos estão do espiritual para o natural. Uns estão indo e outros estão voltando. Lá vai falar que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A palavra fala ao seu espírito, não ao seu intelecto, irmão. Por isso que a igreja tem que pregar no poder de Deus e não nas firulas. Porque ali Deus não fala, irmão. Você sai falando, nossa, eu gostei daquele ambiente. Eu gostei de lá o pessoal é gostoso, abraça a gente no final. A igreja não é para dar espetáculo, irmão. Aí põe um monte de irmão rodando um paninho lá na frente. Maravilha. Isso é coisa da carne, irmão. Só alimenta a carne. Agora é a fumaça. Fumaça. A gente sabe que tem isso, não é não? Agora é a fumacinha. Opa! Maravilha. Agora é o dos focos de luz. Pá. Os joguinhos de luz. Já não é? Calma, irmãos, calma. Vamos chegar arrochado, mas vamos chegar na glória, poxa. Vamos chegar lá cheio de calombos, de tanta porrada que a gente levou nesse mundo, mas vamos chegar, ué. Pelo amor de Deus. Então, se a igreja vai no campo natural, irmãos, capítulo 4 de 1 Coríntios, a luta ali é espiritual. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho não brilhe no seu coração. Então, se a igreja fica no espetáculo, no show, nas patetice, meu filho. Aí para você completar a sua coleção e para você ler depois, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do 4. As armas das nossas milícias não são carnais, poderosas no Senhor. Então, porque você não luta contra a carne e o sangue, Efésios capítulo 6, mas contra principados e contra potestade. O que é isso? A sua arma não é natural. A sua luta não é contra algo físico. Amém, irmãos? Tá os crentes cheios de patetice na igreja. Cheio de besteira. Satanás fala, pega esse menino na reta, eu parto ele no meio. Ou você acha que Satanás não leva o que você apronta a sério? Só tá te esperando te pegar na esquina. Vem. Partir no meio que você vai ver. Meu Deus do céu, derrama uma unção aqui, meu pai. Que nós vamos encarar o capeta de frente, aí nós vamos ver quem é quem. Vai. Fica com medo não, irmão. Não tenhas medo. Em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá, né? Fica com medo não, irmão. A igreja foi chamada para isso. As portas do inferno prevalecerão contra a igreja.
Não é para ser aquilo como está lá em Lucas. Ah, mas por que essa árvore ocupa o lugar inutilmente? Não acho fruto nisso? Corta essa porcaria e joga fora. Porcaria e joga fora é minha tradução. Vai ficar bem chocante. Amém, irmão? É porque se não desenhar, às vezes não entende. Tem que falar assim, do jeito que é. Sem firula, sem rodeio. E me perdoa 70 vezes 7, senão você não sobe. Aí o Jesus vai responder no 11. E ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí eles falam por parábola. Se quiserem, é o primeiro, pronto, tá aqui, é meu cartão de visita. Quer os mistérios do reino de Deus? Começa a andar após Jesus, você vai ver. Aí ele começa a te trazer, revelar os mistérios do reino de Deus. Aquilo que ainda está encoberto, ele começa a trazer as claras para você. Então, a parábola é para você, opa, peraí. Deixa eu andar atrás dele então. Deixa eu descobrir o que isso é. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Mateus 25, 29 fala a mesma expressão e eu te explico. Lá é o parábola dos talentos, aqui eu vou te explicar. Aquele que, aqui, nesse contexto daqui, aquele que ouviu a parábola e tem ela no seu coração, vai receber os mistérios do reino de Deus. Mas aquele que ouviu a parábola que ele semeou e não foi atrás do mistério do reino de Deus, até a parábola que recebeu vai perder. Lá em Mateus 25, 29, tá? Lá já fala, lá o contexto é outro. Lá é dos talentos, que mandou frutificar, não é? Negocie e frutifique. Deu para todo mundo. Então olha, pode olhar lá, não tem ninguém que não recebeu. Todos. Então quer dizer que todo mundo aqui, se é com 5, se é com 2, se é com 1, tem condição. Depois lê lá, parábola dos talentos, Mateus 25. O que tinha 5 negociou, trouxe mais 5. Servo bom. Toma mais 5. O que tinha 2 negociou, ganhei mais 2. Então toma mais 2. O que tinha 1 enterrou, falou, olha, eu sei que o senhor semeia, o senhor ceifa onde não semeou. Então é o seguinte, eu sei que o senhor é homem rígido, então tá aqui, fiquei com medo de perder isso aqui, tá aqui o que é seu. Servo mau. Você sabia tudo isso a meu respeito, e por que você não deu para quem então negociava e eu receber com lucro que é meu? Aí Jesus vai falar essa expressão, o que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lá em Mateus 25 é o seguinte, o que ele tem? O talento que Jesus deu. O recurso para negociar. E o que ele não tinha? O fruto da negociação. Percebe? Então, se ele não tem o fruto da negociação, até o talento que ele tinha para negociar será tirado e dá para o outro. É isso. Então, o que ele tem, o que não tem? O fruto da negociação. O que ele tinha? A condição de negociar. Não tem o fruto da negociação? Não. Então até o que eu te dei será tirado. Amém, irmãos? É isso. Aqui já é outra ideia, outra história. O que ele tinha? A parábola, falando do reino. O que ele ainda não tinha? Os mistérios do reino de Deus. Se ele não vai atrás como os discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, eles não teriam os mistérios do reino de Deus, e muito menos a parábola que foi semeada no seu coração. Pronto, amém? Vamos embora. Porque o 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque está falando do profeta, citar o profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo de número 6, capítulo 6, 9 e 10, onde Isaías, Deus vai falar com Isaías e que ele seria enviado, mas fala também a condição do povo que ia ouvi-lo. E aqui não está diferente.
Jesus fala que a condição aqui é a mesma. E aí ele fala, porque nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Não é que Deus tinha códigos na fala, o coração não está receptivo. E ouviram de mau grado, ouviram e não gostaram do que escutaram. Isso não tem na igreja, né, irmão? Claro que não. Tem na igreja do vizinho. Ouviram de mau grado. Ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos. Não foi Deus que fechou os olhos deles. Eles mesmos. Não quero essa palavra. Não quero isso. Não, não, não. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure e eu os salve. Aí Jesus então vai falar aos seus discípulos: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Lá em 1 Pedro 1, do 10 ao 12, Pedro fala que os profetas ficaram interessados em saber se aquela profecia que eles estavam profetizando cumpriria no tempo deles. E foi falado: não, é para outro tempo. Vocês profetizaram e outros beneficiarão da sua profecia. Um plantou e outro que vai colher, irmão. E ele fala: bem-aventurados vocês, meus discípulos, porque estão colhendo o que os outros homens de Deus profetizaram. Estão vendo Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus fazer, vendo o Filho de Deus, irmãos. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. E aí ele vai explicar para eles então os mistérios do reino de Deus. Agora escute a parábola do semeador. Jesus vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmãos, quantas vezes a pessoa vai e ouve o evangelho, fica tão alegre: não, mas que coisa boa, glória a Deus, não vou faltar mais. No outro dia, nunca mais ele aparece, Satanás já arrancou. Você está na beira do caminho, irmão. A semente está à beira do caminho. Se você for em Lucas, lá vai falar que a semente é a palavra de Deus. Lucas 8, quando vai falar da parábola do semeador. E Jesus é o semeador. Ó. Então Satanás quer, primeiro, que a igreja não semeie a palavra. Semeie qualquer besteira. Fala qualquer bobagem. Encante os olhos e os ouvidos. Entretenha-os. Faça isso, entretenha-os. Deixe-os bem alegres, mal sabendo que o buraco está logo ali. Se você olhar na história, perto do Império Romano cair, festa, circo e pão, maravilha. E os bárbaros nas fronteiras. E a igreja sonolenta, aí, oh maravilha, uhul, né? E o abismo logo ali. Qual abismo? Ou você vai morrer em breve, ou Jesus volta em breve, filho. Porque é duas coisas que você não controla. Não morro, não morro, não morro. Ah, morre sim, chegou a hora, acabou. Não é você que manda quando nasce, nem quando vai embora não, filho. Esquece, esses dias não te pertencem. Ou Jesus volta.
Te pega mais distraído do que tudo. Olha lá. Bora, irmãos. Aguenta firme, hein? O que foi semeado nos pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse é outro. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou se escandaliza, tropeça, larga o caminho. Não tem profundidade, irmão. Por isso que a gente tem tentado levar vocês a uma coisa mais séria, mais simples no Evangelho, para tentar te dar a oportunidade de você entender que você precisa enraizar. Se a igreja ficar cheia de espetáculo, tem um monte de igreja firme, igual prego no mamão maduro. Firme, firmaço. Não sei em quê. E muitas vezes a igreja do nosso tempo só cria crentes mimizentos, fracos, e que ainda não vão subir quando Jesus voltar. Ó. O que foi semeado sobre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Lucas fala que ela deu fruto, mas não amadureceu. É um irmão que é crente e mundano ao mesmo tempo. Ao menos eles acham que é crente, mas ele é só mundano. Como diz Tozer, mundanos batizados. Irmãos, isso mata o que Deus quer fazer na sua vida, meu querido. A Cris falou aqui do irmão. Pergunta do irmão de Bíblia, sabe nada. Pergunta dos personagens da novela, sabe tudo. Tudo e mais um pouco. 70 vezes 7, já estou te avisando. Porque é carnal, irmão. Tem prazer nas coisas carnais. E aí, se você pegar isso, ligar com Efésios capítulo de número 2, 1 e 2, fala que o mundo anda de acordo com o que o maligno quer. Que dia que você viu a Rede Globo levar um pastor de verdade para falar lá? Só leva os progressistas, os inclusivos. Sim ou não? Não é? Só esses, meu querido. Você acha que ele ia levar alguém lá para falar a verdade? Claro que não. Claro que não. Se o mundo... Aí, ó. Efésios 5. Se eu não me engano, no 10. Fala que é para você descobrir o que é agradável ao Senhor. E no 11, faz o quê? Não associe com as obras infrutuosas das trevas, mas reprove. Tire da sua vida. O que eu trago para a minha vida? O que é agradável ao Senhor? O que eu tiro da minha vida? O que aborrece a Deus? Mas o mesmo crente assenta diante da mesa de Satanás e se lambuza. E Paulo fala, eu não quero, não é o pão que abençoamos, o corpo de Cristo, não é o cálice que abençoamos. E eu não quero que vocês se assentem à mesa de Satanás e à mesa de Deus. Isso não acontece. Né, irmãos? Não, né? É por isso que você vê que a palavra não gera nada. Não transforma. Não leva a ter autoridade em Deus. Não muda. Não dá um passo no crescimento espiritual. Quando começou na igreja, às vezes começou animado, mas agora já recuou, irmãos. Muitos crentes não vão falar porque vão estar com vergonha, mas quando começou, nos primeiros anos, se analisar com agora, 15 anos de crente, vai ver que recuou na vida espiritual. Recuou. Como é que eu posso? Como é que a mídia retrata o crente? Um desequilibrado, um infiel, um hipócrita. Como é que
A mídia retrata um homoafetivo. É a melhor pessoa do personagem da dramaturgia. É o cara mais legal, mais alegre, vive bem feliz. Nossa! E o crente? Desequilibrado, mentiroso, hipócrita, falso. Poxa! E você lá? Hipnotizado. É espinho e palavra. Aí vem no domingo, escuta um cara igual eu, o pastor falando do jeito que tá falando, até babá. Palavra, semente de Deus. Espinho, coisa que o mundo tem para você. E vai neutralizar a palavra na sua vida. Calma que eu ainda tenho que ler muito ainda. Segura aí. Ah, meu Deus. Podemos, irmãos? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E esse produz a 100, a outro 60 e a outro 30. Se você for em Lucas 8, fala que guardou num bom e honesto coração. Essa palavra move na sua vida. Irmão, o que eu estou falando aqui, a maioria dos crentes vai falar é fanatismo. O céu fala é crente de verdade. É para isso que eu chamei. É fanatismo. O céu fala é crente de verdade. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Deus nos acerta de jeito, né, irmão? Mas que a gente chega na glória, chega, todo arranhado. Mas vamos chegar lá, irmão. Você vai sofrer aqui no inferno também, pelo amor de Deus, irmãos. Jesus, amado. E a eternidade, meu irmão. Olha o que você está fazendo com a sua alma. Cinco 20 de Mateus. Jesus dá o sermão da montanha. Quer dizer, está nas bem-aventuranças, né? O sermão da montanha vai até o final do 7. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Aí começa. Ouviu o que falaram para eles? Eu falo para vocês, que para vocês é mais arrochado. Arrochado é minha tradução. É mais apertado, é mais difícil. Ouviu o que falou para eles? Não mate. Vocês nem sequer menosprezem o seu irmão. Ai, ai, ai. Ouviu o que foi dito? Não adulterarás. Você nem olhe para uma mulher querendo ficar com ela. É, meu Deus do céu. Senão, de modo nenhum entrareis no entrareis no reino dos céus. Não vai entrar. Não concordo. Discute com Jesus então depois. Falar como o pastor falava, que é entrega, reclamação é lá em cima. Não gostei. Jesus fala coisa que eu não gosto, irmão. Para minha carne eu não gosto. Eu acho que quando eu converti, eu falei, ai, fala, Jesus, fala. Põe paulada para todo lado. E leio o evangelho e o pau está comendo. Mas que eu chego na glória, eu chego. Amém, irmão? Você é teimoso. Mas teimoso no caminho. Não com o caminho. Teimoso do caminho, daqui eu não saio, daqui eu não saio, daqui eu não saio. Amém. Que o diabo faça o que quiser fazer, mas eu não vou mudar meu caminho. Arrochei para ele, chega mais perto de Jesus. Aperto mais, chega mais perto de Jesus. Satanás que se lasque para lá com o inferno que está esperando ele. Eu não vou fazer companhia para esse bicho não, irmão. Amém, querido? Amém. Se você quer fazer, boa sorte.
Jesus falou, ele não tem nada comigo. Eu e ele não temos nada. Então nós também com ele não temos nada. Luz e trevas, não combinam. Amém, irmãos? Amém. Crente, traduzindo. Se você não viver e a sua postura não exceder a dos que achavam que era alguma coisa, esquece, vocês não vão entrar no reino de Deus. Eu já falei, volto a repetir, outra hora eu leio com vocês. A partir daqui, leio 5 pensando. Se Jesus falou isso aqui, era que eles ouviram. Você tem que ir além do que eles fizeram. Por isso que Jesus continuou. Ouviste, no 21, ouviste o que foi dito para eles. Para você eu falo que é assim. Ouviste o que foi dito para eles. Mas para você eu digo que é assim. E o que ele fala para mim e para você tem que exceder muito a postura de escribas e fariseus. Porque senão você não entra no reino dos céus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu não venho aqui para falar assim, eu venho para ficar calmo, eu não consigo. Amém, querido? Eu venho para ficar mansinho. Mas não dá. Não dá. Como eu te falei, você que é filho, fica melhor quando você se tornar pai. Você que é filha, se torna melhor quando se torna uma mãe. E você que é membro da igreja, você vai ver quando Deus, não sei o que ele vai fazer com você. Se ele te colocar uma igreja na mão, você vai entender. Aí você vai passar os apuros que a gente passa. Anda, meu filho, anda, crente. Toma postura, crente. Você vai cair. Lá vai o crente, boiando. Mais perdido que anão em passeata. Lá vai. Irmão, acorda. Ainda acha ruim com a gente, irmão. É verdade, gente. Não é, pastora? Pastor, Não é, pastora? Levanta domingo. Eu vim aqui para escutar isso. Vai embora. Oh, glória. Amém, irmãos? O pastor falou para eu ir embora. Irmão, se você não quer Cristo, o que eu posso fazer por você? Você não quer nem ele, você vai querer eu escutar a mim. Ah, meu Deus. Depois eu leio o 6 e o 5 e o 6 com você na outra oportunidade. Não que o seu lombo sarar. Quer dizer, se a pastora não descer o cacete no próximo. Irmão, mas nasce um couro duro depois também que... Amém, irmãos? Pronto. O que é então a parábola do semeador? Jesus semeia. A semente é a palavra, você é a terra. E essa palavra não é ela que vai falhar contigo, é a sua maneira de interagir com ela é que vai ser benéfica ou não. Percebe isso? É a sua interação, Ramai, Charamante, ou Ramai, com a palavra de Deus é que vai dizer se o diabo já arrancou do seu coração. Se a sua terra, se você não tem raiz e não suporta a luta, se você é palavra de Deus, mas é mundo também, ou se você vai dar fruto. É o que você faz com o que Jesus fala. Então a parábola do semeador, semente, Lucas 8, depois você lê lá, é a palavra de Deus. Semeador, Jesus. A terra, todo mundo que estava ali, ouvindo ele falar junto ao mar da Galileia. E hoje, 2 Coríntios 5, vai falar que e Deus nos deu o ministério da reconciliação. É como se Deus por nós clamasse, reconcilie-te com o Senhor. Hoje, eu falo o que ele falou. Então hoje nós somos os semeadores do Supremo Semeador. Você é a terra. O que você vai fazer com isso não me interessa. Espero que seja terra boa. Mas, querido, aí é o que você fizer com o que houve aqui, a esse tempo inteiro, é que vai dizer
O que você está fazendo com a palavra de Deus? Parábola do semeador, então, é a interação dos ouvintes com a semente, que é a palavra de Deus. Ou ela vai produzir algo em você, ou não vai. Mas não é culpa da palavra, é da terra. Paulo, no capítulo de número 3, quando falava da lei, em Romanos, e no 6, principalmente, ele vai falar que Coríntios, em Romanos, em Gálatas, que a lei era santa, a lei é perfeita, mas ela estava enferma na carne. Ele queria dizer o seguinte: a lei não falhou, Israel falhou. O evangelho não falha, irmão, é você que não toma jeito. Aleluia, calma que tem mais. Amém, irmãos? Agora a outra parábola já é outra história. Eu não vou alongar. O joio e o trigo. Só que agora, a semente já não é mais a palavra, é você. O campo já não é mais você, é o mundo. Percebeu isso? Então ele fala que o trigo são os filhos do reino. O joio foi o maligno que semeou. O campo é o mundo. E os ceifeiros, os anjos no final, né, querido? O joio pode até querer parecer com trigo, mas não vai enganar os anjos de Deus, não. O anjo, leva eu, só pareço com trigo. Não tem jeito não, filho. Olha, eu até pareço, olha, sou quase lá, mas não é. Amém, irmãos? Entendeu a diferença? Parábola do semeador, Jesus é semeador. A semente é a palavra, Lucas 8. O campo, a terra, é você. Então é a sua interação com a palavra de Deus. Vai te dizer se você é o que já perdeu, se você é a semente que caiu na beira do caminho, ou seja, se você é a beira do caminho, se você é a terra que não deixa a palavra entrar, se é você crente que escuta, mas não deixa a palavra ir. Vai só até aqui, palavra, só até aqui, palavra. O dia que pegar o bicho pro seu lado, você não aguenta. O dia que o negócio ficar feio pro seu lado, você não suporta. Amém, irmãos? Mas aqueles que interagirem com a palavra e abandonar esse mundo, Paulo capítulo 6, se eu não me engano, 14 de Gálatas. Longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Traduzindo, se quiserem me encontrar, se o mundo me buscar, eu estou morto para ele. Mas quando eu também não tenho interesse nenhum no mundo, porque também para mim está morto. Eu não quero nada com coisa morta. Aleluia. Amém, irmãos? Ah, meu Deus do céu. Joio e trigo. Outra parábola. Só que agora, quem são então os filhos do reino? Esse aqui, irmão, ó. Versículo 23. Mas os que foram semeados em boa terra são os que ouvem e compreendem a palavra. Esses dão fruto a 100, 60. Esses são os trigo da parábola do semeador. Que só esse escapou. Esses são os filhos do reino. Que Deus semeia no mundo. Só que Satanás semeia o seu joio. Meu Deus, e agora vem, né? Se há plantio, há o que, irmão? Colheita, meu filho. Ah, meu Deus do céu. Se há semeadura, há colheita. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá em Mateus 24, Mateus 25, vai haver, ó, vem todo mundo na presença do rei. Eita. Aleluia. Quem vai fazer com o joio? Ajunta e joga na fornalha. E o trigo? Guarda no celeiro. Traduzindo, a Bíblia vai falar que Deus vai mandar tirar tudo que pratica iniquidade no seu reino. Lança tudo para o inferno. E os filhos do reino? Vindes, bendito do meu Pai, tomai por herança o reino
que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. É assim que vai ser o final, irmão. Aleluia. Amém? Glória. Então, na primeira parábola do semeador, a semente é a palavra. Então você só se torna um filho do reino, uma semente do reino, se a semente da palavra gerar alguma coisa em você. Se não, filho. Então eu só posso gerar, semente gera, se a palavra produzir em mim. Amém? Caso contrário, amém, irmãos? Vamos passar aqui porque... Aleluia. Agora Jesus fala do reino de novo, da mostarda. Só que agora ele quer dizer que o reino de Deus aparentemente começa pequeno, mas vai crescer. Porque Deus semeou seu trigo, amém? Vai crescer e é só Ele que vai prevalecer. Só Ele. No sonho de Daniel, quer dizer, quando ele interpretava o sonho de Nabucodonosor, diz que ele via uma pedra arrancada sem mão de homens e vinha e caía no pé de barro e ferro. E esmiuçou-se toda a estátua. Ele está falando do seu reino. Essa pedra arrancada sem mãos de homens, que depois se torna uma montanha e enche toda a terra. Tem a ver com essa parábola. O reino de Deus vai começar, parece que nada, né? Mas ele vai avançar, irmão. Se você tiver juízo, você faz parte dele. É só isso. Se você tiver juízo, passa parte dele, porque é ele que vai prevalecer. E diz que esse reino que vai inundar a terra, vai crescer, só ele não passará a outro reino. Porque o babilônico passou para o medo persa, o medo persa passou para o grego passou para o romano vai passar para uma outra forma de império restaurado, mas o de Cristo parou. Aqui só Cristo reina e não vai passar para outro reino não. Amém? É isso. É isso. Cristo não veio no tempo de Babilônia para fazer seu reino, nem no tempo do medo persa, nem no tempo do grego, nem no tempo do romano. No tempo do romano ele veio semear o seu reino, trazendo a semente, tornando você semente e semeando no mundo. Mas para implantar o seu reino, ele vem colher o seu trigo. E aí sim, vamos reinar. Para a glória. Amém, queridos? Vamos embora. Eita. O fermento é a mesma coisa da parábola anterior. O reino do céu é como um fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha. Detalhe, não é a farinha que move o fermento, é o fermento que move a farinha. É o reino de Deus que vai agindo, irmão. Quando você tem autoridade em nome de Jesus, você impõe a mão, é o reino de Deus que cura. Quando você tem autoridade, expulsa em nome de Jesus, é o reino de Deus que age. Amém? Amém. A ideia é a mesma. Uma porção de fermento em 3 medidas de farinha não era nada, mas vai levedar a farinha inteira. Então, essas duas. Então, vamos lá. Na primeira, a palavra é a semente. O que você fizer com ela, ou te torna trigo ou não. Só que se você deixar ela num bom e honesto coração, você só vai ser trigo, que produz 100, 60 e 100 por 1. Deus pega você então na parábola do joio e do trigo e semeia você no mundo. Amém? O mundo, o campo que ele fala no joio e trigo já é o mundo. Só que se tem semeadura, tem colheita. No fim de tudo, Deus vai colher os seus. Pega o que não são seus. E o que o trigo faz? Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Amém? O que o trigo faz? É sal que não se contamina. É luz que está no velador. Amém? Amém. E depois ele vem falar, não se preocupe, só estamos nós aqui, não estamos nós aqui, mas o que vai prevalecer é o reino de Deus. Parábola do grão de mostarda aqui. E também a parábola do fermento. Aleluia. Oh, meu Deus. Parábola do tesouro escondido.
é para você, trigo, caçar o que está lá. Mas para achar o tesouro que é o reino de Deus, e que o reino de Deus tem que abandonar o mundo, senão não dá. Do 44. Diz: o reino de Deus requer que, se você encontrou um tesouro nesse campo, largue tudo e comece a garimpar o campo chamado reino de Deus e encontrar o que ele tem. O reino de Deus tem fruto do Espírito, tem dom do Espírito, tem autoridade, tem poder, tem tudo isso. É o tesouro que está lá, mas você tem que cavar, meu irmão. Por isso a igreja fica no entretenimento, os crentes. Meu Deus. O 45 fala que é o reino de Deus que está à procura do que é valioso. É diferente do 44. O 44 é o crente buscando algo valioso no reino de Deus, mas para isso, para encontrar, tem que abrir mão do mundo. Aqui já é o reino de Deus que deu tudo para te encontrar. Quer dizer, Jesus dá o filho para morrer por você, e você não larga não vou nem falar. Ah, Jesus, tá vendo? O reino de Deus dá tudo por você, e você... Pronto, pastor. Amém, irmãos? Estou acabando. O da rede. O reino de Deus é uma rede que vai e arrasta tudo. Só que fica o que é bom. Significa que o reino de Deus vai alcançar todos. Mas quem entrará no reino de Deus? Só os peixes bons. Assim como separa os peixes bons dos peixes ruins, o reino de Deus é seletivo, não é inclusivo. Amém, irmãos? Ah, meu pai, me ajuda para ser um peixe de jeito. Uma piabinha acho que não vai, hein? Pensou, irmão, sarapozinho? Escorregadinho. Ah, Jesus. Amém, amados? Eita, pai. Aí eu vou terminar aqui no 52. E ele disse-lhes: por isto todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas, coisas novas e velhas. Ele falava em parábolas. Se aqueles escribas e fariseus, ou aqueles que ouviam ele ali, já tivessem sendo instruídos por Deus, lá pelos salmos, como ele fala, os salmos falam a meu respeito, os profetas falam a meu respeito, não é? A lei fala a meu respeito, as coisas velhas de onde tem coisa boa, lá já falava de Jesus. Se eles lá tivessem entendido que lá os profetas, Moisés e os salmos já falavam a meu respeito, quando eu estivesse falando aqui eles entender, é ele. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu já vou parar por aqui, dando aqui um resumo. Parábola do semeador. Jesus semeia, a palavra é a semente. E aí o resto é contigo. O que você vai fazer com o que você ouve da palavra de Deus? É o que vai dizer. Então lá, é como você vai interagir com a palavra de Deus. É que vai dizer se você vai dar fruto ou não vai dar fruto. É palavra de Deus, um pé lá e um pé cá também. Um pé lá e um pé cá. Só pulando fogueira. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Os espinhos vai matar a palavra de Deus no seu coração. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque o tesouro lá, do tesouro escondido, você só encontra se largar tudo. Senão não encontra. Joio e trigo. Aí, aqueles que produziram 30, 60 e 100 por um, já são o trigo. Já ele é a semente. Deus gera em você, primeiro, para você ir produzir para ele. Amém? Está de acordo com a parábola dos talentos também, irmão. Primeiro ele te dá a condição de produzir. Primeiro a palavra gera algo em você. Irmão, como é que defunto gera vida? Não tem não, hein? Se a palavra de Deus não te vivificar, como é que você leva a vida? Não tem não, hein? Não dá. Só que como eu disse, se tem semeadura, tem colheita.
Seguindo as parábolas que Jesus falou. O reino pode começar pequeno, mas é ele que vai prevalecer. Segundo as parábolas que o Senhor contou. Ele alcança todo mundo, mas ele é seletivo, ele não é inclusivo. Venha como está. Mas chega aqui, Jesus tem que tratar. Senão... Amém? E ele é uma rede que vai alcançar todo mundo. O evangelho será pregado a toda criatura. Por quem? Pelos trigos, ué, que ele semeou no mundo. Ué. E aí vai trazer. E vai separar. O que vai para o reino e o que não vai para o reino. Amém, irmãos? E aí eu vou parar por aqui. Deixa a pressão baixar. Amém, queridos?